Intercessão de Nossa Senhora, Imaculada Conceição, aquela que é a nossa mãe, a nossa intercessora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se tocado eu for por tua misericórdia, novo eu serei. Se tocado eu vai cantando isso por tua misericórdia. Nossa misericórdia, novo Ergue seus braços assim, ó, lá no alto, deseja isso, fala, tua presença cura, força, deseja. Tua presença cura todas as feridas, me causei. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor, tua presença cura. Todas as feridas que causei. Todas as feridas que me fizeram em mim, Senhor. Eu quero te convidar a erguer com seus braços erguidos, com suas mãos rendidas ao Senhor. Você vai dizer assim comigo: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, que eu saia daqui hoje, transformado pela tua graça, pela tua graça, pela tua bondade, porque eu sei, se eu for tocado por ti, a tua graça me alcançará. E eu determino hoje que saia da minha vida tudo aquilo que me afasta de ti. Eu fala seu nome, Juliana. Eu, Clemência, fecho todas as brechas que eu abri conscientemente e inconscientemente. Eu fecho as brechas de tudo aquilo que me afasta de ti. Amém. Então vamos sentar uns minutinhos. Estão estranhando, né? Como é isso? Pode, por enquanto, ficar sem tocar. Daqui a pouco eu grito vocês. Fala assim, uai, o pregador de hoje era diferente, né? Como é isso? Propaganda enganosa? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Era para ser o Alessandro, que nós já conhecemos bem, um grande amigo da missão, mas ele teve um imprevisto e ele não conseguiu estar aqui. E quando ele disse, ele mandou uma mensagem, ele me ligou, eu estava no meu trabalho, em uma reunião, não vi. Quando saí, já estava na hora de ir embora. E aí um monte de mensagem do WhatsApp, do trabalho, da missão. Hoje todo mundo resolveu aparecer. E muitos problemas. E eu saí do serviço agitada, estressada e dizendo: eu não vou dar conta, eu trabalho, eu cuido da missão, socorro, eu preciso de ajuda, literalmente eu vou largar o trabalho, vou viver da missão, ou eu fecho a missão, aquelas coisas, né? E entrei, a Jura calada e a Amor calado, os dois só se olhando. Jura deu um café, deu uma coisa, né? E aí eu fui começando a responder e o Senhor dizia assim: Juliana, você diz tanto que a segunda-feira é tão agitada, que é tantos problemas, para que as pessoas sejam, né, atentas aos detalhes, como que você está se deixando levar?
E aquilo foi me calando, né? E eu dizia assim, Senhor, nós só temos duas opções. Ou a gente faz uma noite oracional, ou a gente prega. E Deus dizia assim para mim, por que você não vai pregar se o tema desta pregação é aquilo que você reza e busca viver? E aí eu quero começar dizendo isso, que nós precisamos nos comportar diante da verdade que Deus traz. E quando o Senhor nos chamar, nós precisamos estar atentos para viver aquilo que Ele quiser e nos colocar à disposição daquilo que Ele quiser. Hoje, enquanto nós rezávamos, eu estava ali diante do Senhor e o Senhor dizia isso ao meu coração, tá vendo? Precisa estar pronto. E eu começo dizendo isso para vocês. O tema não mudou. Vai ser exatamente aquilo que nós vimos nas redes sociais. O pecado nos afasta da presença de Deus. E é um tema muito sério, porque nós precisamos estar atentos, porque o Senhor conta conosco para sermos testemunhas da graça. E o Senhor conta conosco para nadar contra a maré e a facilidade e a falsa ilusão que o mundo oferece. Primeiro, antes da gente aprofundar um pouco mais sobre o tema, eu quero te convidar a ficar bem atento a tudo que eu vou falar, a não se distrair, a observar bem este tema. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Pulei a etapa. Eu sou a Juliana, eu tenho 38 anos, sou fundadora desta missão por pura graça e misericórdia. A cada dia que passa eu vejo que nada sei. Tudo é dele, para ele e com ele, porque se fosse a minha humanidade eu já tinha surtado. Todos os dias eu vejo isso claramente na minha vida. Estou na igreja, graças a Deus, há muitos anos. Fui criada neste berço católico pelos meus pais. E conheci a renovação muito cedo. Dentro da renovação, o Senhor foi nos chamando a viver este carisma. E hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, esta missão existe. Porque antes dela edificar qualquer um de vocês, saibam que ela edifica a minha vida. E eu tenho certeza absoluta que sem ela, eu não chegaria, não teria uma escadinha para o céu. Então, através dessa missão, o Senhor me resgata todos os dias. Antes da gente destrinchar, pode detalhar baixinho se você quiser. Nós vamos entender o que é o pecado. O que é o pecado na vida de alguém? Quando nós falamos assim, pecado, o que nos remete? A coisas ruins. Mas a tradução vai nos dizer, lá no nosso catecismo da Igreja Católica, no artigo 8, que o pecado é contrário ao amor que Deus nos tem e nos afasta dele. Afasta os nossos corações do Senhor. O pecado é o contrário do amor de Deus, do que Deus tem para nós. E ele nos afasta, nos leva para longe. Eu vou pedir permissão para usar um pouco o celular, porque eu tenho muitas coisas anotadas no meu celular e eu não consegui organizar tudo no papel. E eu vou ter que usar em alguns momentos. O catecismo também diz, lá no parágrafo 1849, o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. É uma falha com o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Isso é o que o catecismo da igreja diz. Resumindo, pecado é qualquer coisa, qualquer pensamento, qualquer palavra ou qualquer ação que vai contra a vontade de Deus.
É uma rebeldia contra a lei de Deus. Isso é o pecado. É todas as vezes que nós sabemos que aquilo é contra o que Deus quer para nós e a gente vai lá e faz. A gente vai lá e diz. A gente vai lá e pratica. E a gente, quando não percebe, está lá se deixando dominar pelos nossos pensamentos, atos e palavras. O catecismo está dizendo isso. E por isso que eu comecei a pregação dizendo, como que a gente faz? Eu dei a receita e vocês nem viram. Fechem as brechas. Não existe pecadinho em pecadão. Não existe mais ou menos eu sou de Jesus. Não existe eu gosto da igreja, mas eu não gosto de fazer isso porque não me convém. Não existe isso. Ou é tudo ou é nada. E o que é presença? A palavra de Deus está dizendo isso. O pecado nos afasta da presença de Deus. E eu fui pesquisar, porque eu gosto de destrinchar cada palavra para não ter dúvida. O que o dicionário da igreja está nos dizendo sobre o que é presença? E ele vai dizer assim, olha que interessante. O ato ou estado de estar em um determinado lugar ou momento. É a existência de alguém ou algo no local, aqui e agora. Isso é o que o nosso dicionário diz. A igreja vai dizer, significa que Deus, como Criador e Providente, está presente em todas as coisas, aqui e agora. Então, o pecado, ele te afasta dessa presença de Deus, do aqui e agora. Aí a gente começa a colocar a culpa, né? Ah, o Senhor se afastou de mim, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou de lado, mas a gente vai deixando que o pecado faça isso conosco. Deus nos criou para viver segundo a sua presença. Vai começar a Bíblia, lá no primeiro capítulo, em Gênesis, dizendo isso. Ele criou Adão e Eva segundo a sua imagem e semelhança. Ele fez Adão e Eva para ser feliz. Mas o pecado, o ato, as palavras e as atitudes nos afastaram. E sabe o que isso traz para nós? Distância, vergonha, medo, frieza. É isso que o pecado faz com a gente. A gente vai trocando o Senhor pelas coisas. O pecado, ele gera automaticamente esse afastamento de Deus. O pecado automaticamente nos tira da presença de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, de sentir o Senhor. O pecado vai automaticamente nos seduzindo para as coisas que a gente acha que é mais fácil. A gente pensa que é melhor, para uma felicidade passageira, ilusória, momentânea, com prazo de validade. O pecado, ele nos ilude. Eu quero te convidar a abrir a sua palavra de Deus, lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 1. Isaías 59, versículo 1. Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim: não é a mão de Deus que é incapaz de salvar, nem seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Eu vou ler até aqui. Não é o Senhor que se afasta de nós. É os nossos pecados que põem esta barreira entre a gente e o Senhor. É o que nós mesmos decidimos quando a gente opta pelo lado errado, pelas coisas erradas, pelas coisas mais fáceis. Não é o Senhor que se afasta de nós, somos nós.
E o pecado vai fazendo tudo isso conosco. O Salmo 51 vai dizer assim, que quando que Davi estava em oração, ele dizia essa seguinte oração: Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Porque o pecado automaticamente, ele nos envergonha, ele endurece o nosso coração, ele nos deixa amargurados, ele nos deixa perdidos. E eu quero te perguntar, quais são os pecados de estimação que você tem dentro da sua vida? Quais são aquelas coisas que você sabe que não condiz com a verdade, com a palavra de Deus, e que você continua fazendo? Quais são as brechas que você tem aberto para que o inimigo entre e titubie da tua cara, ria da sua cara, zombe de você? Quais são as brechas que você tem aberto e você não tem percebido? Deixa eu falar para você. Existe dentro do nosso coração um lugar que é de Deus. Você pode ter tudo. E quanto mais velha eu vou ficando, mais eu vou percebendo que tem pessoas que têm tudo: carro, família, casa, trabalho, salário bom, mas são vazias. E na maioria das vezes, quando eu vou procurar entender o motivo, quando elas vêm até mim, é a falta de Deus. Porque existe um lugar no nosso coração que só é preenchido pela presença de Deus em nossa vida. E o pecado, ele rouba a nossa dignidade diante de Deus, a nossa dignidade de filhos de Deus. O pecado vai tirando de nós toda a beleza de sermos filhos de Deus. Ele vai nos envergonhando. Ele vai nos culpando. O pecado, ele promete uma felicidade, mas ele entrega vazio, culpa, depressão, tristeza, escravidão. Quando você vai ver, você já está escravo deste pecado, destas coisas, destas lutas. Ju, então, como fazer para vencer tudo isso? Como que eu posso conseguir viver estas batalhas? Como que eu faço? Não existe outro caminho. E a igreja é muito sábia e propícia para nos ensinar que o caminho para vencer tudo isso é oração. É oração. É buscar o sacramento. Se você pode, se você tem o sacramento da Eucaristia, confesse. A igreja está nos convidando a viver um tempo de partilha, um tempo de jejum, de oração, de penitência. A igreja está nos convidando a fazer tudo isso. E você muitas vezes não faz, nós não fazemos. E eu dizia para o Senhor, eu preciso, Senhor, fechar as brechas. Nós precisamos fechar as brechas que nós temos aberto. A gente, meus amados, e eu vou dizer isso para vocês, isso é muito triste. Nós temos trocado o Senhor por muita coisa. Nós temos trocado o Senhor por muitas situações, pelo conforto. Ninguém quer se sacrificar. Sabe quando muitas vezes eu vejo um povo fiel na oração, quando está precisando, aí rapidinho a chavinha muda, eu vou melhorar, eu vou não sei o quê, aí eu quero que todo mundo reze por mim, eu faço jejum, faço oração, faço campanha, rezo a novena da quaresma com o Frei Gilson, rezo mil e coisa. Aí quando ganha a graça, ou quando tem tudo que está bom, aí vai deixando. Eu estava dizendo hoje mais cedo para a mamãe que me dói as pessoas que começam tão firmes na caminhada e depois ao longo vão abandonando, vão deixando. Porque vocês acham que servir ao Senhor só vem alegrias. Não. É calvário. É penitência. É jejum. A gente não faz só
o que a gente precisa, mas nós fazemos também aquilo que é necessário. Aquilo que é preciso na nossa vida. E eu tenho perguntado a você: você tem sido ou você quer ser uma pessoa disposta a abrir mão da vida velha, abrir mão da vaidade, abrir mão dos pecados para viver na presença de Deus? Porque tem dias que eu digo para o Senhor: Senhor, só a tua presença me basta. Vocês viram que eu não conseguia ajoelhar, né? Não é vaidade, não era para sujar a calça. É que eu não tenho conseguido. Tenho recebido outros diagnósticos. Parece que é assim, né? Eu fecho um e mais um tiquinho. Mas ao mesmo tempo que é difícil na saúde, eu sei onde o Senhor quer me edificar. Talvez se não fosse todas essas questões de saúde, eu já teria me perdido ou me envaidecido. Eu sei a criatura terrível que eu sou. Eu fico me Leonardo, eu fico me imaginando pelo meu histórico familiar, que se eu com certeza não conhecesse o Senhor, já teria perdido, há muito tempo. O Senhor, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Mas a verdade é que a gente precisa radicalizar. Essa palavra, ela não pode só chegar no seu ouvido e você sair daqui e viver a mesma vida. Está na hora de escolher o Senhor. Está na hora de se derramar e dizer: Senhor, está pouco o que eu estou fazendo, manda mais. Está na hora de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. E sabe o que é mais bonito? Falar sobre o pecado é difícil, é duro, porque mexe com as nossas fraquezas, mexe com as nossas dores, com as nossas vontades. Mas o mais bonito desta palavra é dizer que o Senhor, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus está de braços abertos, e a palavra dele vai dizer isso: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Deus, Ele não está nos condenando. Ainda seremos julgados. Mas Ele está nos dando a oportunidade de mudar a rota. Não dá para ser um católico de qualquer jeito. Não dá para estar na missa aqui, sair daqui, se embriagar no bar depois da Santa Missa e sair de lá bêbado. Isso não é graça. Você afasta a presença de Deus quando você faz isso. Não dá para você estar aqui dançando, pulando, saltitando, cantando, abraçando, com aquele sorriso lindo no rosto e depois está traindo a sua esposa, o seu esposo. Isso é pecado, isso te afasta, isso te condena. Não dá para ter a mesma boca que fala de Deus, é a mesma boca que condena pessoas, que fala coisas que sem dever. Não dá para você cantar aqui: Senhor, eu abro as portas do meu coração, chore tudo, e você olha para o seu irmão com inveja. Inveja da alegria, inveja do jeito que fala, inveja do jeito que prega, inveja do jeito que abraça. Não dá para a gente brincar de ser de Deus. Não dá para você escutar as palavras aqui e fazer diferente na vida. Tudo isso é pecado. É brechas. Aí eu falo assim: está tudo muito difícil lá em casa. Mas qual é o cristão que você está sendo na sua casa? Olha bem as brechas que você tem aberto. Será que o que você escuta e o que você assiste edifica o seu lar? Será que o que você veste e leva os seus filhos a vestirem edifica o seu corpo e o deles? Será que o álcool em demasia, porque não é pecado beber, é pecado se embriagar. Será que tudo isso vai te fazer chegar mais perto de Deus? Sim ou não? Amados,
A Sofia é a minha sobrinha, única sobrinha. Ela eu chamo ela de raio de sol, porque ela é o raio de sol da minha vida. Ela é tudo de mais lindo, é o sentimento mais genuíno, é o sentimento, acho que mais maternal que eu já pude sentir. Talvez porque ela tenha o meu sangue. A Sofia fala: Dindinha, acaba meu mundo. E nem a Sofia é capaz de me tirar daquilo que Deus me dá. Muitas vezes, com sabedoria, eu já abri mão de estar com a Sofia porque eu tinha uma missão. Eu não estou dizendo que eu estou abandonando a minha família, mas eu precisei, em muitos momentos, entender que alguém na minha casa precisava evangelizar e essa pessoa sou eu. Abrir mão do pecado e querer ficar perto da presença de Deus, muitas vezes, é fazer escolhas difíceis. É cortar laços. É parar de querer se sujar. Ai, mas eu vou agora desprezar. Não, você não vai desprezar, mas você também não precisa conviver. Beber da mesma lama. Eu vou ser mais radical. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não existe. Eu não conheço. Eu nunca ouvi ninguém que ficou com um, com o outro, passou uma noite inteira para depois ficar tudo bem. Eu sempre escutei de pessoas o vazio, o sentimento de culpa no ato do prazer, quando acabou ali, acabou a pessoa. Nós somos filhos de Deus. E eu tenho certeza que quando você comete alguns pecados, assim que você termina de praticá-los, vem instantaneamente a culpa, o vazio, a tristeza, a solidão. E eu estou aqui para te dizer a boa nova também. Que o Senhor está de braços abertos para dizer: volta. Volta todo inteiro. Volta para mim. Volta. Eu estou aqui de braços abertos. Você precisa ser testemunha da sua casa. A presença de Deus. Se você está com uma caneta e um papel, anote isso. A presença de Deus sempre, coloca bem grandão, bem marca assim, ó, sempre restaura aquele que se arrepende. A presença de Deus sempre restaura aquele que se arrepende. Não existe oração sem resposta. Não existe um coração que está aberto e entregue à vontade de Deus que o Senhor não seja capaz de alcançar. Não existe um coração aberto, espontâneo e livre para o Senhor que o Senhor não seja capaz de alcançar. O Senhor faz alegria hoje para aquele filho que volta arrependido. A palavra aqui, a minha pregação aqui não é de condenação, mas é de convite. Convite. Volte. Volte para o Senhor. E eu quero te perguntar, onde está o teu coração? O pecado tem afastado você de Deus? Quais são as coisas que ainda te limitam? Que limitam a sua visão? Quais são as coisas que distanciam você da oração? Amados, nós precisamos começar a fazer aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer. O Senhor está fazendo hoje um convite a nós. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele estará disposto a nos perdoar, porque Ele é fiel. Deixa eu dizer para você, ainda dá tempo. Não importa o que você fez, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. A igreja está vivendo um momento mais sublime, que é este período de conversão, de quaresma, de penitência. Aproveite as oportunidades. Busque um sacerdote para confessar. Se você não pode confessar, para conversar, busque alguém. Mude de vida, mude de rota, radicalize. Tenha decisão. Tenha desejo por uma vida santa, reta. Vale a pena. Vale a pena. Sempre valerá a pena.
ser de Deus. Sempre valerá a pena ficar na presença dele, porque é o que ele nos dá, ninguém é capaz de nos dar. Quando eu conheci Léo, a primeira coisa que eu falei para ele, antes de qualquer outra coisa, eu disse: eu tenho uma missão. Eu sou de Cristo. Eu sou católica, apostólica, romana. A minha vida é assim. Eu namoro assim. Se você quiser ficar, é assim. Se não, tá tudo bem. E assim ele ficou. E eu digo isso para ele constantemente. Léo, é assim que é a minha vida. Não é fácil. Mas não tem perigo de eu trocar tudo que eu vivo. Brigo, reclamo, juro que aguenta, pego no pé dela, pego no pé das pessoas mais próximas. As pessoas pensam que eu sou docinho, vai conviver. Né, amiga? Né? Sou brava, sou firme, mas porque o que é certo, porque eu quero fazer o melhor, porque eu já entendi que com Deus se com Deus é difícil, sem Ele eu já não estaria mais aqui. E eu peço todos os dias ao Senhor que vocês possam sentir um tercinho do que eu sinto quando eu estou com Ele. Não existe cansaço. Tem dia que a gente chega aqui no cenáculo colocando os bofes para fora. Literalmente. A gente precisa estar aqui no cenáculo 6h40. Mal dá tempo de trocar a roupa. Mal dá tempo de pentear o cabelo e já tem que estar aqui. É cansativo para poxa. Eu estava olhando a minha agenda da missão. Eu não tenho um final de semana desse mês de março livre. Todos são da missão. É muito cansativo. Mas não existe nenhuma única vez que eu não esteja aqui para não ser agraciada por Deus, para não beber da sua fonte, para não beber da sua graça. E isso quem vai fazendo é o Senhor. E eu quero te dizer que hoje Deus quer formar em você e em mim soldados para lutar contra as armadilhas por aí. Para que quando Deus te chamar, como Ele fez comigo hoje, que não era a pregação para mim, nós estejamos prontos. Nós estejamos prontos e dispostos a dizer isso para o Senhor. Se o Senhor quer, eu quero. Se o Senhor chama, eu vou. Esse lema não é aleatório. Esse lema é bonito, né? Uma frase assim que soa tão bela aos nossos ouvidos. Mas se a gente entendesse o que a gente está dizendo para Deus, dando a Ele uma resposta, dando a Ele um sinal, dando a Ele um chamado. Se a gente entendesse o que muitas vezes o pecado vai fazendo com a gente. Não vai dar tempo. Mas eu amo e eu sei que vocês conhecem a passagem do filho pródigo. Aquele filho que tinha tudo, aquele filho que era amado, aquele filho que comia da melhor comida, que vestia da melhor roupa, que bebia do melhor vinho. Aquele filho que tinha um pai amoroso, um pai cuidadoso e que um dia se rebelou e quis sair de casa para experimentar as coisas do mundo. Porque é muito difícil, né? Eu quero viver as coisas do mundo, as coisas que o mundo me oferece, as coisas que o mundo faz. Experimenta ficar sem vir na segunda-feira rapidinho, você vai ocupar este espaço. E vai ser difícil voltar. E aí, as pessoas vão... Aí ele foi, gastou tudo. E quando ele já não tinha mais nada, ele lembrou do amor de pai. E que passagem bonita, porque diz que aquele pai, ao ver aquele filho que gastou toda a herança, o pai já tinha dado a herança, ele não tinha mais nada naquela casa, ele não tinha mais direito a nada. Aquele filho volta. E ao invés do pai falar, quem mandou você gastar tudo, agora vá trabalhar para você ter de novo o que eu te dei.
Né? Vá lá, você não teve os amigos, você não teve as festas, você não achou que lá era bom, você não achou que o mundo era fácil. Vai lá, volta para lá, né? Vá buscar o que você perdeu. Né? Eu te amo, mas eu quero que você vá lá. O pai fez festa para aquele filho. E colocou a melhor veste, o melhor anel. E aí o irmão dele disse: meu pai, eu estava aqui o tempo todo com o senhor nunca fez uma festa para eu comemorar com os meus amigos, nunca me botou uma melhor roupa, como é isso? E o pai responde para aquele filho, né? Meu filho, você estava sempre comigo. Este seu irmão estava perdido e foi encontrado. Se deixa ser encontrado pelo Senhor nesta noite. Todos nós precisamos fazer essa reflexão. O que nós estamos dispostos a abrir mão pelo amor de Deus? Eu fiz uma mensagem para a missão e eu não tive tempo de ler para os membros. Mas uma das mensagens que eu escrevi é: se Deus tirasse o seu casamento, você continuaria amando a Deus? Se Deus tirasse os seus filhos, você continuaria amando ao Senhor? Se Deus não te desse filhos, você continuaria fiel a Ele? Entende? O amor de Deus precisa ser capaz de nos convencer que aqui é o nosso lugar. Eu quero te convidar para ficar em pé agora, em nome de Jesus. E este cenáculo não tem sentido para nós, para nenhum de nós membros, e nem participantes, nem amigos da missão, se for para a gente sair daqui da mesma forma que chegou. Este cenáculo não tem sentido se for para que a gente continue da mesma forma, do mesmo jeito. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e a fazer um exame de consciência. Esquecer quem está do seu lado. E fazer um exame de consciência. Quais são os pecados, aqueles de estimação, ou aqueles que têm sido para você constantes, latentes no seu coração, que você não consegue renunciar. Quais são as coisas que você tem trocado pelo Senhor? Deus me mostra aqui pessoas, membros, que têm deixado de rezar para ficar na internet horas, horas, horas e horas. Pessoas que não conseguem se concentrar na oração. Pessoas que trocam a leitura diária, a palavra de Deus, por fofoca, por outros tipos de leituras que não acrescentam nada na sua vida. Pessoas que são escravas do pecado, da sexualidade, do prazer. E tudo isso vai te afastando da presença de Deus. Pessoas que ficam viciadas em conteúdos pornográficos, em conteúdos sujos. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. E aí fazendo o seu exame de consciência. Aonde Deus precisa trabalhar. O seu lar, quando as pessoas entram, eu quero te perguntar. Quando as pessoas entram na sua casa, elas veem um lugar sagrado, ou um lugar profano, ou um lugar qualquer. Quando elas entram no teu lar, elas sentem a presença de Deus, ou elas sentem um lugar bagunçado, uma casa bagunçada, uma casa vazia. Quando as pessoas abrem a tua geladeira, elas veem bebidas, olham para o teu quintal e vê latinhas e mais latinhas de cerveja. Ou elas veem um suco, um refrigerante, uma boa comida. O que você tem consumido na sua casa? O que você tem trazido para a sua casa? Eu estou te perguntando agora. Como está sendo os seus domingos? Você começa o domingo com o Senhor? Você termina o seu domingo com o Senhor? Ou você tem deixado se levar pelo cansaço, por dormir até mais tarde, e perde a hora da missa, e perde a hora da Santa Comunhão, e perde a hora de estar com o Senhor? Você tem deixado pessoas te usarem, relacionamentos,
Ah, ele não quer nada sério, eu também não. Tá tudo bem, nada. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Nunca vai estar tudo bem. Eu quero te perguntar como você tem se comportado. Você tem experimentado das migalhas que o mundo te oferece? Ou você tem vivido o melhor de Deus na sua vida? O Senhor, Ele quer estar aqui e agora, com você e comigo. E os seus pecados te afastam dele constantemente. Mas eu quero lhe dizer isso, nesta noite o Senhor abre os braços para te receber. Nesta noite o Senhor abre os braços para te amar e diz: volta, filho amado, volta, filho meu, eu te quero por inteiro. Volte o seu coração para o Senhor e peça a graça de ser restaurado. E tem mais, eu não vou rezar por você. Você vai abrir a sua boca e você vai renunciar agora tudo aquilo que te faz pecar. Eu quero que você abra seus braços neste gesto concreto e diz para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. O Senhor me conhece como ninguém. O Senhor sabe o que eu preciso mudar, das minhas fraquezas, dos meus pecados, das coisas que eu não consigo, daquelas coisas que eu disse não vou mais fazer e amanhã eu estou fazendo de novo. Eu te peço, Senhor, restaura a minha vida, restaura o meu pensamento, restaura os meus sentimentos, restaura as minhas palavras. Vem, Senhor Jesus, e fica comigo. Vem, Senhor Jesus, e fica comigo. Sinto tanta angústia em teu coração, te desprezarão, te ferirão. Os teus olhos se fecharam para mim. O Senhor está te perguntando por onde anda, filhos meus. Onde andas, filho meu? Não consegues compreender o meu amor. Insistes em continuar. Insistes em continuar Em meio à dor. É o Senhor falando com você. Por favor, eu te peço. Por favor, eu te peço. Deus fala para você: volte para mim, Israel. Escute isso. Volte para mim, Israel. Chega de andar por aí. Chega de andar por aí. O mundo não é capaz de preencher o vazio que agora toma conta de ti. Deus está falando para você. O vazio que agora toma Cante conta mais forte. Volte todo inteiro, meu Israel. Deus fala para você. Volte todo inteiro, meu Israel. Meu Israel. Não deixe nada para Não depois. deixe nada pra depois. Sei o que é melhor para ti. Pois sou o teu Deus que te formou. Pois sou teu Deus quem te formou. Ergue seu braço direito assim. Fala comigo assim: meu Senhor e meu Deus. Eu te peço agora. Fica comigo. Afasta de mim. Tudo aquilo que me leva a pecar. Os maus pensamentos.
más palavras, as más palavras, os maus sentimentos, os maus sentimentos, as más inclinações, as más inclinações, as más atitudes, as más atitudes, esse coração às vezes duro. esse coração às vezes duro. Tira dos meus olhos agora Tira dos meus olhos agora toda a cegueira espiritual. toda cegueira espiritual. Tira dos meus ouvidos Tira dos meus ouvidos toda a surdez espiritual. toda surdez espiritual. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Eu quero sentir a tua graça. Eu quero sentir a tua graça. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Não só aqui, Não só não aqui, só agora, não só agora, mas no meu dia a dia. mas no meu dia a dia. Me ensina, Jesus, Me ensina, Jesus, a ser a tua imagem e semelhança. a ter a tua imagem semelhante. Eu consagro agora Eu consagro a agora minha casa, a minha o casa, meu lar. o meu lar. Eu retiro da minha casa agora Eu retiro da minha casa agora toda a pornografia, toda a pornografia, todo vício de sexo desregrado, todo vício de sexo desregrado, todas as drogas, todas as drogas, todos os vícios, todos os vícios, toda a preguiça, toda a preguiça, todo espírito de briga, todo espírito de todo briga, espírito de inveja. todo espírito de inveja. Afasta de mim agora. Afasta de mim agora. Afasta de mim e da minha família Afasta de mim e da minha família toda contaminação toda contaminação que lançaram sobre mim, que lançaram que sobre mim, lançaram sobre a minha casa. que lançaram sobre a minha casa. Eu não sou escravo do pecado. Eu não sou escravo do pecado. Eu não sou escravo do que o mundo oferece. Eu não sou escravo do que o mundo oferece. Eu fui feito para o céu. Eu fui feito para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. E ainda que me custe, E ainda que me custe, ainda que eu perca, ainda que eu perca, ainda que eu sangre, ainda que eu sangre, eu luto pela minha casa, pela minha casa, pela minha família. pela minha E família. é por mim e por eles E é por mim e por que ele eu estou aqui. que eu estou. Que eu estou aqui. Que eu estou aqui. Desde os mais difíceis Desde mais até aqueles que não te conhecem. até aqueles que não te conhecem. Eu vou mudar, Jesus. Eu vou mudar. Eu decido aqui e agora Eu decido aqui uma agora vida nova. uma vida nova. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Não só hoje, Não só não hoje, só neste momento, não só neste momento, mas todos os dias da minha mas vida. todos os dias da minha Ergue os vida. seus braços e vai orando. Esquece agora quem está do lado. Todo espírito de sono, de distração, de cansaço, caia agora por terra. Vai rezando com autoridade. Lembre o Senhor de batalha. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Xanda rala baracanda yala baracanda la barala barala barala. Oi, alara, Xanda la barala barala barala. Vai rezando. Canta la barala 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 barala. Xanda la barala 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 barala. Oi, alara, 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 la barala 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 barala. Canta la barala 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 barala. Oi, alara, Sabe a visão que Deus me dava? De uma porta meia aberta. Uma porta assim, encostada, mas não fechada. Era uma porta de madeira com uma brechinha aberta. E Deus tem dito para você: você tem deixado essa brechinha aberta na sua casa,
no seu coração. Tem que fechar as brechas. Não é condicionamento, não é negociação. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Deus tem dito isso para meninas, mulheres aqui, que tem permitido que homens usem do seu corpo, que se satisfaçam, que tenham prazer através do seu corpo. Você não foi feito para prazer de ninguém. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Pessoas aqui que saem daqui decididas, mas que quando chega em casa, ao longo da semana, vai falando só uma olhadinha nesse vídeo, só uma olhadinha nesse corpo. E quando você se pega, você está se masturbando, você está assistindo, muitas vezes com sua esposa do seu lado, dormindo. Renuncie isso agora, em nome de Jesus. Pessoas aqui que muitas vezes têm feito da sua casa lugares de orgias, de bebida em demasiado. Você pode e deve receber a sua família, mas com consciência. As pessoas têm que entrar na sua casa e perceber que lá é um lugar consagrado, que lá é um lugar de Deus. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim, e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, e te atrairei a mim, e te darei novas vestes, filho amado. Escute, para a gente encerrar. Não abra seus olhos. Mas o Senhor está me mostrando assim a visão dele visitando várias casas e organizando o seu lar, a sua cama, a sua geladeira, os seus amigos, as pessoas que entram e saem da sua casa. Deus está fazendo festa porque Ele está vendo o seu esforço. Às vezes você acha que Deus não está falando com você. Às vezes você acha que Deus está distante e silencioso nas suas orações. Mas é uma palavra que é tão verdade. Quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando a seu favor. Se você está disposto, se você está com o coração entregue, não existe uma oração sem resposta. O Senhor, o silêncio de Deus também é resposta. Por mais que você pense assim, Senhor, eu faço tanto, e os problemas não somem, e as coisas não mudam. Deus está falando para você e para mim também. O meu silêncio é resposta para você. Eu estou trabalhando a seu favor. Enquanto você dorme, Deus luta as suas batalhas. Enquanto você dorme, o Senhor renova as suas forças para mais um dia, para aguentar mais um pouquinho. Enquanto você dorme, o Senhor zela pelo teu sono. É aquela porta que se fechou, Deus já se encarregou de abrir a outra lá na frente. E aquela porta que se abre e fechou, Deus já está abrindo uma outra. As pessoas que têm saído da sua vida são livramento. Aqueles falsos amigos, aqueles que se afastaram, são livramento. Vale a pena se sacrificar por Deus. Vale a pena aguentar mais um pouquinho pela mudança de Deus, pela graça de Deus. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, faça da sua casa um lugar santo. Você vai, em nome de Jesus, colocar a partir de hoje no seu lar uma cruz na entrada da tua casa, na porta principal. Se você não tem, você vai providenciar. Pequena, grande, média, o que você tiver, você vai colocar uma cruz. Para quando as pessoas entrarem, saber, aqui é um lugar cristão. Eu quero te pedir,
Que ao chegar na sua casa, se você sabe que tem coisas que não levam a você a Deus, jogue fora. Roupas, filmes, tantas coisas, revistas, coleções. Daquilo que não te santifica, jogue fora. Arrume sua vida. Porque quanto mais você der para Deus, mais graças você terá. Não tenha medo, escute, de perder as coisas deste mundo pelo Senhor. Não tenha medo de esperar. Não tenha medo de aguentar mais um pouquinho. O que é seu está no coração de Deus. O que é seu vai vir na hora certa. Então, lembre-se do que Deus está fazendo com você agora. Ele está levantando você. Se você tem um vício, um cigarro que você sabe que te leva a se perder, chega na sua casa, joga fora. Se você sabe que aquele álcool na sua casa é motivo de distração, joga fora. Radicaliza pelo Senhor. Por Ele vale a pena. E eu vejo Deus colocando sandálias novas nos nossos pés. Coloque uma Bíblia no teu lar, na tua casa, na tua estante da sua casa. No seu quarto, faça um altar, põe uma vela, um crucifixo, um terço. Consagre cada cantinho do seu lar. Faça da sua casa o seu altar, o seu quarto de batalha e o seu de guerra. Amém. 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 Vamos cantar isso. Restituirei tuas forças. Todo mundo junto, bem bonito para encerrar. Restituirei Força. tuas forças E te atrairei. a mim. E te darei. Novas vestes, Filho amado. filho amado. Mais uma vez, restituirei. Restituirei tuas forças Força. e te atrairei. Filho amado. Tuas forças te atrairei a mim. E te darei. E te darei novas vestes, filho amado. Aplauda Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Glorinha. Glória a Deus. Vamos dar o pulo assim da vitória, de falar assim, glória a Deus, no 3, bora? 1, 2, 3. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Tchau para quem está em casa. Deus abençoe. Até semana que vem. Fé em Deus.